apresentamos o painel 2. Impactos da inteligência artificial na indústria. Convidamos o mediador William Arantes e os panelistas Antônio Brito, especialista em gestão de projetos, mentor de startups e desenvolvimento de negócios de impacto social. Wellington Carlos Landim, engenheiro de processos master da Volkswagen, caminhões e ônibus. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado, Antônio, obrigado, Landim, pela presença, ter aceitado esse convite da gente estar participando desse segundo painel do nosso fórum. Falar de tecnologia na área de indústria é um assunto primordial, principalmente hoje na nossa região, né, que a gente vive e respira toda essa parte de indústria. Queria já iniciar falando um pouco do panorama industrial hoje da nossa região. Queria entender hoje, principalmente você, Landim, que está hoje representando o cluster automotivo, é engenheiro da Volkswagen. O que hoje você percebe hoje, como que está esse panorama do sul fluminense, na sua visão? Bom, boa tarde a todos. É uma pergunta até interessante, né? Quando a gente quer entender o panorama da indústria aqui na nossa região, porque realmente nós temos aqui o segundo maior polo automotivo do Brasil, né? São 4 indústrias automotivas, se a gente contar a Hyundai também, que apesar de fabricar tratores, né, é uma linha um pouco diferente, mas também é uma empresa que também pode ser considerada dessa linha, e fora toda a cadeia de fornecedores. Então, quando a gente olha para essas indústrias, a gente percebe hoje, na atual conjectura do Brasil, uma dificuldade quanto à inovação, justamente em função da alta carga de juros que a gente está vivendo. Normalmente são empresas que já têm aí uma certa idade, né? Eu costumo dizer que são empresas fundadas no século passado. A grande maioria das empresas brasileiras são empresas do século passado. Então, quando a gente vai olhar para a inovação, para toda essa gama de informação que a gente está recebendo agora, principalmente de 2022 para cá, né, com a OpenAI, colocando a inteligência artificial, a gente vê que realmente existe uma necessidade cada vez maior de investimentos dentro da indústria, e o Brasil, por si só, ele acaba dificultando também esses passos, né, essas situações. Embora a gente veja alguns pontos que o governo tem colocado até para tentar facilitar, para tentar retomar essa condição da indústria brasileira. Ótimo, Wellington, obrigado, tá? E, Antônio, você, representando Casa Firjan, também é um mestre de inovação, né? Sempre está ajudando startups, sempre está motivando essa parte. Quais dificuldades hoje você acredita que a gente encontra relacionado à parte de inovação? Quais as dificuldades para a gente, de fato, estar trabalhando, colocando mais evidência a parte de tecnologia? Bom, tentar conectar um pouquinho, mas vamos relembrar um pouquinho aqui a jornada de construção tecnológica, de conhecimento tecnológico que a gente vem tendo desde a década de 90. Né? Então, a gente teve um início realmente de proximidade com a tecnológica, com a era digital. Então, a gente teve o boom da internet. E aí, sim, entre da década de 90 para a década de 2000, que a gente começou a conversar e a entender o processo de alfabetização digital e tecnológica como um todo. Né? Então, veio o surgimento da discussão de inclusão digital e a gente teve um boom muito grande pós-internet, pós-era internet. E aí a gente vem tendo jornadas e eras, pequenas eras tecnológicas ao longo desses processos. Algumas mais longas, outras mais curtas. Web 3.0, a discussão da indústria 4.0, e depois agora a gente vem aí nos 10 anos tentando conectar tudo de tecnologia, de indústria voltado para as pessoas. Então, discutindo o conceito de sociedade 5.0. Só que, nesse processo de evolução mais tecnológica, de pequenas eras tecnológicas, a gente não conseguiu acompanhar.
Então, teve um momento que a gente começou a aproximar todos nós desse processo evolutivo tecnológico, desse conhecimento tecnológico. Mas, assim como ele falou, a gente tem uma indústria que vem de muito tempo atrás. Tanto que um dos grandes indicadores tecnológicos que a gente enxerga hoje é que 20 a 30% das indústrias ainda possuem sistemas legados, tecnologia dos anos 80, 70, dentro da nossa indústria. Então, isso é um pilar tecnológico, que vem também do processo de conhecimento e aprendizagem. Então, se a gente tem as nossas indústrias com defasagens tecnológicas, com essa era tão mais rápida, envolvendo tecnologia e conhecimento, a gente também tem uma falta de conhecimento profissional. Então, as novas eras são digitais, mas as novas eras também falta essa aproximação de compreensão. E aí a gente está tendo duas coisas na indústria. Profissionais da geração X, millennials, mais novas, com dificuldade de compreensão e aproximação com o negócio, com proposta de valor do que está sendo discutido de negócio e, enfim, sociedade como um todo. Então, a dificuldade de inserção desses profissionais. E os profissionais que já vêm de eras passadas, 90, 80, 70, digo 80, 70 para trás, ali, a gente tem agora esse momento de dificuldade de conhecimento tecnológico tão abrupto, né? A gente já teve esse movimento, e aí, escutando o painel anterior, eu relembrei aqui do punch, a fórceps que a gente teve na pandemia na área da educação, onde todo mundo teve que, de fato, mergulhar no ambiente de transformação digital. Isso agora provavelmente está sendo provocado a fórceps, porque a gente não está preparado ainda para isso. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente enxerga, e uma das coisas que a Firjan vem acompanhando, é o nível de maturidade de transformação digital das indústrias. A gente tem alguns segmentos, eu digo segmento de saúde, automotivo e alguns outros, né, principalmente em PDI, em produto, em pesquisa, mas o que a gente está vendo é poucas empresas chegando naquele patamar de 80% ou 90% de transformação digital necessária para o uso de inteligência artificial. Tá? E eu falo inteligência artificial, mas eu poderia falar também de outras tecnologias, como a internet das coisas, como também o processo de evolução tecnológica, a cadeia produtiva tecnológica que uma indústria precisa ter. Né? Então, esse é o cenário amplo, para depois a gente entrar um pouquinho em cada um, mas esse é um pouco o radar que a gente consegue enxergar hoje. A gente tem, sim, uma evolução tecnológica, a gente tem uma evolução de transformação digital, mas quando a gente olha a nível regional, nacional, a gente está, sim, na frente da América Latina. A nível de América Latina, a gente está na frente, mas a gente, quando começa a olhar para dentro, a gente ainda vê uma carência, a gente vê um atraso significativo. Deixa eu só fazer um complemento, né, em tudo aquilo que você comentou, porque quando a gente pega essa questão, né, que a gente fala da necessidade de agir rápido. Porém, quando a gente pega a história da evolução humana, nós passamos do início da invenção da escrita até a prensa de Gutenberg, foram alguns milênios. Da prensa de Gutenberg até o primeiro computador foram 500 anos. Do primeiro computador, 1946, 47, até chegar ao primeiro celular, lá dos idos de 2000 e alguma coisinha, bota aí uns 60 anos. Então, a gente já encurtou esse pedaço. 2000, vamos pegar 2000. Começou a se falar de indústria 4.0, como você colocou, foi numa feira em Hanover, em 2011. Então, em 2011, se lançou o alicerce do que seria realmente a indústria, a quarta revolução da indústria, 2011. De 2011 até 2020, a gente passou por alguns saltos tecnológicos. De 2022 para cá, com o advento, né, da IA generativa, isso está sendo cada vez mais rápido, e a gente vai ver isso cada vez mais rápido. Porque hoje, se a gente pegar, por exemplo, um celular nosso, ele tem mais capacidade, alguns modelos, tem mais capacidade de armazenamento do que tinha toda a biblioteca de Alexandria. Imagina, mais de 700 mil materiais armazenados na biblioteca de Alexandria, hoje cabe num celular. E com o advento da evolução cada vez maior das inteligências artificiais, isso é interessante demais, porque a cada dia
quem acompanha isso mais de perto percebe que a cada dia surge uma nova inteligência artificial voltada para determinado tipo de negócio, determinado tipo de atuação. Então, cada vez mais, esse profissional que você colocou, ele vai ter necessário uma atualização, e aí entra a grande dificuldade. Será que nós, como seres humanos, temos a capacidade de acompanhar nesse ritmo alucinante que a gente percebe? Né? É lógico, aí as crianças, né, os jovens que estão chegando, como já foi colocado, têm uma percepção totalmente diferenciada, tem uma cabeça já diferente da nossa cabeça, que eu ainda também sou do século passado. Mas cada vez mais nós vamos precisar treinar essas pessoas justamente para poderem entrar nesse mercado, que é o mercado da indústria, que também é um mercado fechado, um mercado protetivo, porque também, da mesma forma como a doutora colocou, a doutora Luciana, ela está mexendo com vidas quando mexe com um robô. A indústria também não é diferente. Então, também precisa de todas as proteções para que realmente coisas ruins não aconteçam. Então, realmente essa dinâmica que a gente percebe hoje nas pessoas que estão chegando, né? Uma vontade muito grande de aprender para que realmente consiga compartilhar. O grande problema é trazer essas pessoas para dentro da indústria. Ótimo. Landim, pegando o gancho do que o Antônio falou sobre inteligência artificial, hoje, quais são as estratégias que propriamente o próprio cluster, o próprio Volkswagen ônibus e caminhões hoje adota para estar priorizando, no caso, essa parte de tecnologia e esses avanços tecnológicos hoje dentro da indústria? O cluster, ele tem uma característica muito interessante por si só, que ele abrange todas as empresas da região e tenta compartilhar. São vários grupos de trabalho e algum grupo específico fala sobre inovação e tecnologia. E é interessante porque, apesar de serem empresas diferentes, segmentos muitas das vezes concorrentes, existe uma intenção de compartilhar o conhecimento. Aquilo que está sendo feito de alguma forma, lógico, preservando toda a condição ali do segredo industrial, mas compartilhando principalmente a forma de se trabalhar, a forma de se enxergar, e as dificuldades, como já colocamos, de buscar essas tecnologias que estão cada vez chegando mais rápido para dentro da indústria. E o que a gente percebe também, que acaba sendo um problema, é que existe também, eu acho que muitas pessoas já estão habituadas com o contexto do FOMO, né, Fear of Missing Out, que é o medo de perder alguma coisa. E isso é uma condição humana, né, de perder uma informação, de perder uma oportunidade, de perder algo que está acontecendo, mas a gente também percebe isso nas organizações. Então, por medo de perder uma oportunidade, olha, vamos fazer isso. Mas será que realmente, né, isso é interessante que a gente faça? Né? Então, essas trocas que a gente faz no cluster, entre as indústrias, ela mostra para nós que, opa, peraí, precisamos, e a gente brinca isso, né, onde eu trabalho, que existe um dito, né, é melhor ir devagar para chegar mais rápido. Porque muitas das vezes, se você quiser fazer muito rápido, pode ser que a gente incorra em algum risco de criar alguma coisa que a gente não venha aproveitar totalmente, não venha se beneficiar totalmente daquilo. Então, a indústria ela tem um timing um pouco diferente quando a gente fala de inovação. O grande problema é que nós precisamos inovar essa indústria brasileira, nós precisamos colocar isso em marcha, mas com segurança e realmente trazendo os benefícios da inovação e não criando mais problemas com essa inovação. E a mão de obra, está preparada ou a mão de obra ainda tem alguma resistência? O que nós percebemos, né, como também já comentado, que a mão de obra mais antiga, ela tem uma dificuldade de absorver toda essa tecnologia, absorver todo esse conhecimento, em função também de todas as características aqui já colocadas. A mão de obra mais nova, que ela absorve muito mais rápido, que ela tem aí uma facilidade de interagir com todas essas tecnologias, muitas das vezes elas preferem ir para outros segmentos. Exemplo, nós falamos aqui, a doutora colocou também, né, que quem vai fazer o treinamento do cirurgião é o engenheiro. Porém, quando a gente olha para a nossa condição atual, aqui na Unifor talvez não seja diferente, mas conversando
com o pessoal lá de Resende, onde se formavam 4 turmas de engenharia por ano, hoje está se formando uma. Então, existe uma demanda, existe uma carência de engenheiros, e engenheiros muito voltados realmente a essa área de tecnologia, para que realmente absorvam todo esse conceito e transformem isso em realidade. E aqui a gente percebe que as pessoas se formam, mas querem, muitas das vezes, trabalhar sim com programação, com esses conceitos de LLM, porém num contexto um pouco diferenciado, né? Uma condição mais de home office, trabalhando mais de fora, olhando muito mais o mercado de desenvolvimento de software do que necessariamente da indústria. Mas a indústria carece desse tipo de profissional. Ótimo, Landim. Antônio, falando um pouco de inovação aberta, como que você vê que ela pode estar, no caso, impulsionando o desenvolvimento e ajudando também a adoção da inteligência artificial nesse caminho da indústria? E como a gente consegue promover soluções colaborativas, ampliando esse impacto da IA? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Bom, na verdade é uma jornada dupla, né? Inclusive, provavelmente a gente vai escutar um pouquinho aqui, quando a gente for discutir ecossistema de inovação no próximo painel. Mas o que a gente tem tentado fazer e vem enxergando é que todos os atores precisam criar os seus próprios mecanismos de inovação, né? Por muito tempo, e eu não sei porquê, apesar da vocação industrial, e aí eu também vejo com um certo louvor, a indústria que permanece por tantas décadas ainda continua. Então, assim, você tem os alicerces tradicionais, mas esses alicerces tradicionais, de alguma forma, eles também fortalecem essa continuidade e até passaram por barreiras econômicas, desafios econômicos, sociais, políticos, e permanecem até hoje. Então, a gente tem indústria que já está há mais de 100 anos aí, por causa também desses pilares tradicionais, estratégicos, né, e que são fortificados por uma compreensão e um modelo que funciona em algumas coisas. E aí, quando a gente precisa inovar e fazer diferente, realmente a gente, com tanta rapidez, a gente tem uma certa dificuldade, porque a gente precisa de uma curva de aprendizado. E quando a gente fala de inovação para dentro, a gente fala que o colaborador, a pessoa, ela precisa entender esse corpo docente, entender esse organismo da empresa, para que você tenha ali, entenda um grau de maturidade que possa você falar, beleza, daqui a 1 ano ou 2 anos a gente consegue chegar até esse patamar. Todo ser humano, toda pessoa, todo aluno, né, todo profissional precisa dessa curva de aprendizado. A grande dificuldade é como criar o processo, o funil, o mecanismo de inovação aberta, tendo que, ao mesmo tempo, executar essa curva de aprendizado. E aí que vem as grandes ferramentas de inovação. Por um outro lado, o grande problema hoje, barreira que eu vejo, é exatamente essa negligência, que por muito tempo a gente ficou sem falar de inovação dentro da indústria brasileira. E aí isso hoje se reflete até mesmo nesse comportamento de mudança, de fazer diferente, né? Vou dar um exemplo aqui claro, né? A gente, por muitas vezes eu participei de aproximação de startups com indústria, ou com empresas de diversos segmentos. E aí a gente tinha a solução da startup, a pesquisa que foi feita ali, a gente tinha a demanda dentro da indústria, a gente tinha os dados dentro dessa empresa, que precisariam ser compartilhados com essa startup para ela, de fato, testar e validar se aquilo funciona e ela realmente consegue resolver o problema. E aí eu tinha algumas grandes barreiras, que são as barreiras que a gente enfrenta hoje. A barreira primeira é a barreira do advocacy. Então, eu preciso de uma governança de dados, eu preciso de uma compreensão exatamente desses dados, de uma área jurídica que compreenda e que crie os funis de inovação internos dessa área. Então, como eu compartilho os meus dados com uma startup, com uma solução, como que eu trabalho a anonimização de dados, como eu faço esse contrato, né, de segurança entre startup, empresa, e como eu protejo os meus dados, como eu crio entre atores uma plataforma de conexão, de informação, onde eu possa compartilhar informações, tendo todos esses guarda-chuvas fechados. Então, o que a gente vê hoje na indústria como um todo, é essa tentativa de aproximação, mas, por outro lado, esses mecanismos e processos de inovações que já deveriam estar dentro da indústria ainda não estão solidificados. E aí a gente está tendo esse gap. Trago até, né, o que a gente vem fazendo agora, recentemente, que é o novo edital do Conecta Lab,
que é um edital de aceleração para a indústria focado em inteligência artificial, onde a gente vai provocar em duas partes. A primeira parte, eles vão ter uma trilha de inovação em inteligência artificial, onde todos esses pilares que a gente está falando, eles vão participar e vão tentar entender para, de fato, trazer algo para construir uma solução de inteligência artificial. Para, no segundo bloco de jornada, até o final do ano que vem, começa em janeiro, né, para que eles possam, de fato, testar e validar essa solução. E aí, esse movimento, que é até um pouco comportamental, vai ser feito até o final do ano. Então, a gente está vendo que precisa ter uma jornada de aprendizagem, não só do colaborador, mas sim da indústria como um todo, de como ela deve se comportar nesse processo de inovação. E aí sim eu consigo aproximar outras coisas, como institutos de pesquisa, eu consigo conectar a startup a um instituto de pesquisa, eu consigo, de fato, fazer um cluster e um ecossistema de inovação, conseguir atrair esses atores, porque não adianta ter um ecossistema de inovação provocando e pulsante, se esses atores, né, eu até trago uma brincadeira que a gente faz quando a gente está discutindo cidade inteligente, uma cidade inteligente só é inteligente se as pessoas são inteligentes. Né? Então, eu digo a mesma coisa em relação ao ecossistema de inovação focado em indústria ou em qualquer outra coisa. Precisamos que a nossa indústria seja inteligente. Fazendo uma contribuição, olhando a indústria, né, como inteligência, toda essa questão de inovação, e quando a gente olha para outros setores, a gente já vê isso mais consolidado, né? Por exemplo, como já foi colocado aqui, exames médicos, hoje a IA ela consegue, de uma forma muito assertiva, trazer laudos com muita rapidez. Quando a gente olha também para um outro setor que também é muito pungente aqui no Brasil, que é a agroindústria, a gente vê que por muito tempo a agroindústria brasileira ela passou também por um problema de evolução. No entanto, eu lembro que eu gostava muito ainda, quando era pequeno, de assistir aos domingos, né, o Globo Rural. Ele sempre falava lá da Embrapa, né, a Embrapa buscando isso, a Embrapa levando aquilo. E hoje a gente vê uma indústria, uma agroindústria brasileira pungente, exportando. É uma das maiores indústrias do mundo. Acho que de soja é o maior fornecedor de soja do mundo, é o Brasil, que há pouco tempo não se plantava soja aqui no Brasil. Então, como é que se deu essa evolução? Através de pesquisa e desenvolvimento, que é aquilo que você coloca. Porém, como acredito aí também nos idos de 86, quando teve a Lei Candir, que ela optou, né, por reduzir o ICMS das empresas para exportação, a gente acabou também tendo um revés com relação a isso. Porque isso trouxe para nós uma facilidade muito maior de exportar o produto in natura, seja grãos, que a gente não processa aqui, leva para outro país para ser processado, seja o minério que a gente não processa aqui, vai para outro país para ser processado. E com isso a gente sofreu um processo de estagnação e desindustrialização do Brasil. E agora, nessa condição que nós temos, que realmente precisamos recompor essa indústria, a gente não acompanhou aquela evolução que teve, por exemplo, do agro. E agora, realmente, a gente precisa ir atrás. Não se consegue fazer isso se não tiver um ecossistema de inovação. Se uma empresa, por si só, olhando só para dentro de si, ela não consegue gerar inovação, porque é muito difícil, é muito complicado. Se a gente não sair das portas, abrir as portas para olhar para fora, normalmente a gente não consegue enxergar os próprios problemas. Né? E a inovação ela acontece, na grande maioria das vezes, na interseção de pessoas, né? Na conexão, na movimentação das pessoas e na interconexão de conceitos e ideias. Isso é extremamente importante para qualquer tipo de inovação que a gente fale. Ótimo, Landim. Antônio, vamos entrar no assunto que é o assunto da parte da inclusão, né, que isso é extremamente importante, a gente tem falado muito sobre isso, está muito atual. Quais estratégias vocês acreditam que seja importante para essas redes colaborativas, para a gente estar utilizando isso teoricamente dentro da indústria? Qual panorama vocês veem em relação a essa parte de inclusão? Quando você fala inclusão, você está falando inclusão da sociedade mesmo, inclusão, no caso, em redes, né? Hoje, a gente utilizar a inteligência artificial para trazer essas ferramentas, facilidades hoje para essas pessoas. Maravilha. Bom, trazendo um pouco o case da União Europeia para cá, onde se respira muito mais sustentabilidade e talvez eles estejam um pouco mais à frente dessa
questão de olhar para a sociedade, né? E a gente pega até o Japão com a cultura Ikigai e assim a Europa com essa pegada verde muito forte, que até começa a ser provocada aqui no Brasil, o incentivo de inovação tecnológica, e aí a gente fala a nível governamental, a nível Estado, né, a nível ecossistema, essa vocação ela precisa ser germinada a partir dali. Só que a indústria, de alguma forma, ela precisa enxergar e receber esse tipo de benefício. Que é exatamente assim, por que eu tenho que pesquisar inteligência artificial e por que eu tenho que pesquisar alguma tecnologia e por que eu tenho que impactar talvez um eixo de sustentabilidade, um eixo de economia verde, se eu não estou vendo algum tipo de vantagem econômica, financeira, social, etc. A gente carece, inclusive, de estratégias de subvenção econômica ou de qualquer tipo de movimento que facilite eu olhar a tecnologia e a inteligência artificial para esse ponto. Isso é um dos maiores gargalos. Eu não vejo incentivos para a indústria focado nesse ponto. Agora a gente vê um movimento bacana acontecendo, mas eu até brinco, né? A gente está falando da indústria do Brasil, que talvez seja o grande alicerce e talvez o principal alicerce que segura a economia do país. E aí, quando a gente fala para isso, 10, 15 bilhões num movimento, pode parecer bastante, mas quando a gente fala da negligência em provocar a inovação e aproximar tudo que se discute em relação à inclusão, sustentabilidade, a conexão no país, ainda é pouco pelo tempo que se passa, né? Então, isso é um ponto principal. De alguma forma, é preciso que os clusters, junto com o governo, de alguma forma, ajude a indústria a se aproximar de indicadores e impactos, que sejam eles sustentáveis ou não, mas que fazem sentido para essa região, para que a gente possa pensar em inovar com a tecnologia e que, de alguma forma, eu consiga me aproximar desses indicadores. Sem isso, fica muito difícil eu me comportar como um agente transformador, né? Então, a gente acaba brincando que a gente tem aqui regiões com indústrias e empresas que estão impactando até positivamente em alguns eixos que a gente está falando aqui, lá fora. A empresa ela só está aqui, mas, na verdade, ela impacta lá fora. As startups do Canadá, por exemplo, né, tem já gente aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que atua aqui, mas, na verdade, está impactando lá fora. Então, eu fico pensando, de fato, o que o Brasil precisa fazer como um todo para incluir nesse funil de inovação e nesse funil de realmente provocar tecnologia como um todo, seja com inteligência artificial ou com qualquer outra coisa, essa semente. Só que essa semente não é só uma semente provocativa, de compreensão cultural. É uma semente que precisa ser impactada em relação a indicadores econômicos e indicadores que façam, de fato, a indústria poder ser evoluída tecnologicamente, que só assim eu consigo, de fato, enxergar essa aproximação, né? Inclusive, alguns editais que vêm saindo em relação a trabalhos e projetos e produtos sustentáveis, a gente não tem uma grande enxame de grandes empresas se inscrevendo nesse tipo de projeto. Primeiro, uma falta de compreensão, né? Por que eu vou fazer isso se eu não estou enxergando isso numa camada macro? Será que é uma região que eu vou ter proteção, punch, que vão me segurar para eu poder realmente fazer esse processo de evolução? Porque senão aí qualquer tipo de inclusão, sustentabilidade ou qualquer coisa nesse sentido vira somente uma modinha. A indústria não consegue enxergar isso realmente com uma geração de valor. Isso aconteceu, agora está sendo discutido, né? Então tem uma certa debandada de ESG, uma debandada de sustentabilidade, mas de fato, na Europa se discute já a inteligência artificial impactando eixos estratégicos regionais, não só econômicos, sociais e sustentáveis, né? Então, aí olhando um pouco a vocação do ecossistema daqui da região, que eu acho que tem um grande ponto positivo, que é essa proximidade de discussão e debate, né? Como é que a gente consegue levar esses indicadores, né, para a nossa indústria, que começa a ficar pulsante aqui, principalmente para o nosso arranjo produtivo local, regional. E eu vejo ainda mais dificuldades em áreas periféricas, né? As pequenas indústrias, do pequeno ali produtor, alguma coisa que está ali voltada nessa área periférica, mais dificuldades até de chegar a entender e a compreender, que é um dos grandes desafios do ecossistema de inovação. Sair dos grandes players, né, e se aproximar da indústria da área periférica, o pequeno industrial que está ali naquele caminho. Porque isso é realmente importantíssimo, né? Porque quando a gente olha a nossa indústria, que, como eu coloquei,
apesar de ser do século passado, mas ela tem aí grandes pilares que se sustentam com SG, com tecnologia, buscando inovação. Quando a gente olha os fornecedores, muitas das vezes eles acabam tendo uma grande dificuldade de inovar, porque uma tecnologia, por exemplo, que uma empresa coloca, ela é diferente de um celular, por exemplo. O celular, você compra um celular, depois de 2, 3 anos, aí eu, por exemplo, faço a substituição desse celular. Mas, normalmente, as empresas, quando elas vão se instalar, ela vai pensar em algum tipo de tecnologia que vai se pagar por um bom período, né? Então, imagina que algumas empresas elas só se conseguem pagar totalmente depois aí de 10, 15, 20 anos. Como ela não consegue se capitalizar nesse período, porque ainda não pagou o investimento, para inovar é muito complicado. E se ela não enxergar essa oportunidade de aumento de receita, de redução de problemas, ela não vai buscar inovação. E aí o maior problema de todos, né? Tem esse programa que tem da nova indústria brasileira, onde você tem alguns programas, que seja o FINEP, que seja a Embrapi, o próprio programa, né, Mover. Muitas das vezes a verba ela morre, ela não é utilizada, porque por não se conhecer os programas ou por não ter projetos já prontos no momento da submissão, como os projetos têm data para encerrar, muitas das vezes essa grana volta para o governo sem ser utilizada, justamente porque a empresa ela não consegue ter essa percepção do ganho. O que eu vou ganhar? Como é que eu vou implementar isso dentro de casa? Até porque também não tem o conhecimento necessário. Quando a gente fala de mecanismo de inovação para a indústria dentro da empresa, é quando você fala eu não tenho um projeto, então eu não vou participar de uma jornada de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, assim, eu não tenho nem a compreensão do que o PDI pode fazer para o meu produto, para o meu negócio, para a minha empresa. Então, é um ponto. Cultural, processual, tecnológico, comportamental. E aí, quando eu olho um programa de aceleração, que é algo que a gente está fazendo e muita gente faz, também eu vejo essa mesma coisa. Por que eu vou participar de um programa de aceleração que eu vou precisar fazer um monte de coisa que eu não tenho segurança quando eu olho para dentro de casa? E aí é a mesma coisa. Eu posso ter os incentivos e as sementes que provoquem inovação. Eu posso ter até um ecossistema que enxerga essas vocações. Mas essa camada, para chegar até aqui, que é o grande desafio, né? Então, o processo, pelo que a gente está vendo, dentro da Fijan, ele vai precisar ser uma jornada educativa com a indústria regional, que fortaleçam até movimentos de clusters e ecossistemas regionais de inovação, né, para poder, de fato, não só o PDI, não só a pesquisa interna, a aproximação com os institutos, com a universidade, para que isso realmente aconteça. Você não tem esses funis estruturados, né, e isso acontece também com a universidade, né, que também tem uma certa dificuldade de aproximação, porque ela também carece de algumas ferramentas e pontes e conexões que precisam estar lado a lado, né? E tem algumas linhas, né, de crédito que são colocadas justamente buscando a facilitação para as empresas pequenas, médias, micro, pequenas e médias, né? As grandes nem entram nesse tipo de digital, justamente porque é sabido que nessas empresas é que há a necessidade da grande montante, né, de investimento e é onde uma necessidade muito grande de se inovar. Ótimo. E lembrando que o Conecta Lab está ainda, né? Tem o edital hoje da Fijan. Até amanhã. Até amanhã. Acho que acaba amanhã, não é isso? Né? Tá encerrando, tá? São 50 mil, é um valor de 50 mil reais que a gente dá para cada empresa participante. Esses 50 mil reais, na verdade, o valor geral da jornada é 1 milhão de reais de investimento, mas 50 mil reais que podem ser utilizados até numa POC de uma solução, até no início de construção de pesquisa, dentro dessa trilha de inovação e também da aceleração. Então, a empresa pode ter um projeto de 1 milhão de reais, de 10 milhões, mas basta, dentro da jornada de aceleração, embasar muito bem o que vai fazer com esses 50 mil, né? E aí vai ter uma jornada de mentoria, de conexão. Tudo que a gente está falando aqui, a ideia não é só que elas construam uma solução de inteligência artificial e validem ao longo, mas que passem e permeiem dentro de o que é ter uma empresa, o que é o ser um participante de uma rota de inovação. Então, vai ter uma jornada de aproximação com os grandes institutos de pesquisa,
né, com tudo que tem de mais envolvido com tecnologia e inteligência artificial também no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente está com algumas parcerias, se aproximando dos grandes núcleos de pesquisa. Então, eles vão ver os principais computadores de processamento e inteligência artificial do estado do Rio de Janeiro, né? Eles vão conversar com os institutos, eles vão participar de rodadas de investimento e vão compreender ao longo dessa jornada o que é inovar para dentro, né? Que esse que é o principal ponto. Então, assim, acaba que é um edital que tem uma jornada também de compreensão e de atribuição mesmo para dentro de conhecimento muito necessária. Que um ponto que eu provoco, antes de você passar para a próxima pergunta, é que arranjos produtivos locais, clusters regionais e ecossistemas têm uma certa linha de indicadores que ninguém gosta de olhar, né? Que é o indicador, de fato, o que realmente a gente tem dentro dessa indústria a ponto de tudo que a gente falou aqui, de processo, de tecnologia, de cultura, de comportamento, que vai desde o nível top-down, né, de como o líder dessa indústria compreende a inovação na questão dele próprio, do mercado dele próprio, da cultura que ele tem, que ele enxerga do mercado futuro, de tendência de futuro da indústria dele, e o que ele enxerga de região. Porque, de verdade, né, essas indústrias elas só vão realmente impactar a região se elas realmente entenderem o que a região espera daqui a 10, 15, 20, 30 anos. E, além disso, eu preciso ter um mecanismo que eu possa, de fato, impactar, seja com inteligência artificial, seja com qualquer outra coisa. Além de mão de obra preparada. Exato. Ótimo. Landim, você, usando a sua fala, você falou que em 2020 para cá teve uma aceleração muito grande, né, em relação à tecnologia. E considerando as plantas hoje, as fábricas, teoricamente, são novas, né, se você for avaliar a questão de Volkswagen e tudo. Mas tem alguma previsão ou já realizou alguma implementação voltado para a IA hoje dentro da própria Volkswagen, dentro do próprio cluster? Como que vocês veem essa velocidade, né, de tecnologia? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que pelo menos separar em dois segmentos, né? Um segmento que é mais antigo, mais conhecido, que é o Deep Learning, que é aprendizagem profunda, né? E isso já é um pouco mais antigo, não é tão novo assim. Eu me lembro que lá dos idos de 2012 eu já fazia algumas coisas com visão computacional. No entanto, era muito complicado, era muito difícil. Hoje, a gente percebe isso de uma forma muito mais fácil, né? As empresas têm investido cada vez mais em visão computacional para fazer acompanhamento dos processos, para evitar falhas. Tudo aquilo que tem padrão é muito fácil de você trabalhar com inteligência artificial. A gente vê isso também muito no agro, né? Aqueles dronezinhos passando em cima das plantações para verificar doenças, verificar se o solo está fértil ou não. Nas empresas também não é diferente. Então, se é um padrão repetitivo, é possível de fazer um certo nível de inteligência artificial com Deep Learning para que se corrija, para que se identifique as falhas, se identifique os problemas, se estanque o mais rápido possível. Outra linha que tem se trabalhado muito, e aí já é com as LLMs, né, com o sistema de modelagem de linguagem, que é bem mais novo. Então, o que tem se buscado? Até pouco tempo atrás, a gente falava muito de RPA, um conceito que, pelo menos dentro da indústria, ele está bem patente, né, que é o Robot Process Automation, automação de processos robotizada. Tudo aquilo que a gente faz automaticamente, né, o ser humano vai fazendo, é possível, com um certo padrão, é possível se colocar um robô para fazer. Isso a gente já tem uma forma muito integrada nas indústrias, e cada vez mais a gente tem buscado colocar esse tipo de atividade, e agora, com o LLM, né, com o advento aí do OpenAI, nós estamos buscando também o que eles chamam de APA, Agent Process Automated. Então, é uma evolução do RPA. Então, cada vez mais a gente vai ver isso. Outra coisa que tem se buscado e tem se falado muito, que é justamente utilizar essa inteligência artificial generativa para ajudar a solucionar os problemas, ajudar a entender gargalos, ajudar a realmente ter uma resposta mais rápida àquilo que a gente percebe dentro da indústria, né, que são as dores. Então, cada vez mais a gente vai utilizar essas ferramentas, por exemplo, para fazer sumarização de reuniões. É fantástico, é fantástico. Você passa na reunião, as pessoas vão conversando. Hoje temos aí as ferramentas digitais, né, de videoconferência, e chega no final da reunião,
é simplesmente ela dar tópico por tópico tudo que foi abordado, tudo que foi discutido, quem falou o quê, quais são os próximos passos, quais são os pontos críticos. É fantástico. E cada vez mais a gente vai ver isso. É lógico, fica sempre aquela conclusão, né? Nós vamos perder o emprego para a IA. Não, nós não vamos perder o emprego para a IA. Mas, com certeza, isso é uma reflexão muito profunda. Nós não vamos perder os nossos empregos para a IA, mas vamos perder para aquele que sabe trabalhar mais com IA do que nós sabemos. Isso é clássico. Então, cada vez mais existe essa necessidade de uma educação voltada para a inteligência artificial no cotidiano da pessoa do trabalho, que a gente está falando muito de indústria, né? Dos processos. Aí, quando a gente fala de produto, mais ainda, que os produtos cada vez mais estão trabalhando aí com pesquisa e desenvolvimento, utilizando dessas ferramentas. Porém, quando a gente olha o dia a dia do colaborador, a IA ela já está embutida no dia a dia do colaborador. E aquele que realmente souber trabalhar e trabalhar mais rápido, com certeza vai ter uma vantagem muito significativa. Ótimo, obrigado, Landim. Estamos dentro de uma universidade, né? Temos aqui representantes da UF, representantes da UERJ, da própria Unifor. Antônio, qual o papel você acredita que as universidades devam assumir para, no caso, articular, acelerar e ampliar a adoção de inteligência artificial? Bom, eu também sou formado na UF, né? Sou mestre em computação pela UF. Também sou professor universitário, né? De verdade, poderia falar todos. Mas o primeiro ponto que eu acho vejo e a gente tem cada vez certeza absoluta é que a jornada, né, de alguma forma, a ponte de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ela precisa estar centrada dentro dos institutos de pesquisa e das universidades. Esse é o principal ponto. Então, as pontes que todo mundo precisa fazer de conexão precisa estar voltada para a universidade. Por que isso? Porque a universidade também tem, dentro de algumas facetas, a sua dificuldade também de enxergar o mercado futuro. Pesquisas de futuro voltadas a negócio, voltadas a demandas de mercado, também é algo que a universidade precisa dessa ajuda. Então, essa ponte de conexão precisa ser feita. A gente está falando de alfabetização tecnológica, foi acho que a gente falou aqui. Então, a gente vê também a universidade e os institutos de pesquisa no âmbito dessa compreensão maior, né, de como elaborar técnicas, tecnologias, processos, ferramentas que possam estar potencializando esse processo de inovação tecnológica e compreensão, seja a nível de colaborador, seja a nível de cultura, de processo de empresa. Tá? Quando a gente fala a nível tecnológico, e aí, né, eu sou um cara de tecnologia um pouco diferente, tá, gente? Então, vocês podem perceber que eu não falo só de tech, apesar de ser professor de ciência da computação também, né? Mas uma das coisas que a gente vem vendo, né, é que aqui dentro tem muita coisa de alto nível sendo feita em inteligência artificial. E eu estou falando a nível de universidade, né? A gente tem na Universidade Federal Fluminense o principal computador de processamento de inteligência artificial da NVIDIA. Agora são 2 no Brasil. Era só um e era na UF, né, com o professor Esteban lá realizando suas pesquisas de computação aplicada, de gêmeos digitais, etc. E fazendo as pontes de conexões com algumas startups e impactando diretamente a Petrobras, a nível de gêmeo digital, de pesquisa de chão de fábrica, né? Agora é aquilo que a gente está falando, eu sempre provoco e a gente vem discutindo. A gente tem empresas e grupos com a maturidade um pouco mais próxima, tanto tecnológica quanto cultural e processual, mas a gente precisa levar tudo isso para lá. E aí a provocação que fica para mim porque cada região e cada ecossistema é um ecossistema, tá, gente? Então, não existe padrão de mapeamento nem de execução de como fazer um ecossistema funcionar. É orgânico. Eu me comporto na minha casa de um jeito, né? Eu, por uma época, almoçava e jantava no jantar vendo televisão. Agora não. Agora lá em casa tem mesa para tudo. Para café, para almoço, para janta. Tira a mesa, bota a mesa. Tira a mesa, bota a mesa. Então, é organicamente diferente, né? E o ecossistema também precisa ser organicamente diferente. Então, a Unifoa, todas as universidades, institutos de pesquisas regionais e das proximidades que possam estar impactando aqui, né, eu coloco tecnologia, PDI como principal pilar, tá?
E também coloco esse processo de alfabetização tecnológica que eu não sei porquê, né, é negligenciado. Ao mesmo tempo que a gente fala que as gerações X, Z e passadas para lá, baby boomers, que até tem baby boomer agora trabalhando, e cada vez mais a gente vai ver mais 60 e 70 trabalhando na indústria. Né? O Brasil está mudando, a pirâmide está mudando, a gente está envelhecendo. Mas, curiosamente, a alfabetização tecnológica e o processo de inclusão digital, que antes era para mexer no Word e aprender a editar uma planilha, hoje é para aprender outras tecnologias e mexer com outras tecnologias. Então, o PDI, a tecnologia aplicada em inteligência artificial, e eu coloco um ponto que quase ninguém fala, que é essa construção de alfabetização tecnológica focada na indústria, focada no negócio, focada no colaborador, que precisa ter essa curva de aprendizado. Ótimo, Antônio. Antes de abrir para as perguntas, Antônio, desculpa, Landim, gostaria de contribuir com alguma coisa relacionada a... Voltando nessa condição, né? Porque hoje a gente vê a indústria muito carente dessa mão de obra, que tem aí os treinamentos necessários, que conhece da tecnologia. E a gente tem buscado, pelo menos as grandes indústrias, né, estamos falando do cluster, de estar próximos das universidades, de estar próximos dos centros tecnológicos, dos ICTs, até porque tem muita tecnologia que nós precisamos desenvolver, que a gente não consegue, somente com a inovação fechada, que é aquela que a gente olha somente para dentro de casa, conseguir resolver e colocar aquilo para funcionar. Então, a proximidade com as universidades, ela é extremamente essencial. A indústria, ela precisa estar ancorada nas universidades, da mesma forma que assim é na Europa, que assim é nos Estados Unidos. E a gente vê alguns países que cresceram de uma forma muito absurda, baseada no quê? Na educação. A gente fala de alguns países para trás, não sei citar aqui efetivamente, mas há 20, 30 anos, que o Brasil estava muito à frente, e hoje o Brasil ficou para trás, os países foram embora, né? O crescimento econômico passa necessariamente pela indústria e passa necessariamente pela educação e pela faculdade, pelas faculdades, pelos ICTs. Então, se a gente relega essa educação de qualidade para os jovens que estão chegando, fatalmente nós vamos cair numa indústria que não consegue inovar, que não consegue sair do óbvio, né? Sair da normalidade e buscar, de fato, uma conceituação um pouco diferente. Então, precisa ser repensado essa condição de dar realmente uma educação de qualidade, com preparação, né, com educação tecnológica, para que essas pessoas, esses jovens, porque eles têm essa mentalidade, eles conseguem captar muito mais rápido aquilo que a gente capta. No entanto, precisam ser direcionados, precisam ser levados realmente, explorar essa capacidade para trazer os resultados que o Brasil precisa. Aí é realmente um contexto até mais amplo. Mas se não fizermos isso, se não tiver esse olhar para a educação, e quando a gente está falando, estamos aqui dentro de um ambiente de educação, se a gente não tiver essa percepção, de fato a gente não vai conseguir trazer uma inovação efetiva para as indústrias. Porque no final, a inovação ela só existe porque existem pessoas. Quem faz, ainda não chegamos lá. A inteligência artificial ainda ela não consegue inovar por si só. Quem faz a inovação são as pessoas. A doutora Luciana até falava, né, que no final uma pessoa que é operada, ela não vai se lembrar do robô, se foi vídeo, por laparoscopia, se foi um robô. Vai lembrar realmente das pessoas. E a inovação ela também, ela precisa das pessoas. Ela precisa de pessoas capacitadas, mas precisa desse olhar para realmente capacitá-las para que o processo aconteça de uma forma mais fácil. Ótimo. Gente, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá. Primeiro, parabéns aí pelas falas, né? Mas assim, é uma curiosidade, né? A gente viu até aí no livro da Mariana Mazzucato, né, que a indústria americana, boa parte dela foi desenvolvida lá pela máquina de guerra americana ou pela missão Apollo 11, com muito dinheiro público e universidades participando, né? Você falou aqui, é o caso da Embrapa brasileira, Petrobras, outra
empresa nacional, dinheiro público, financiando pesquisa para poder fazer avançar. Então, esse é um caminho que a gente não tem dúvida que a gente precisa do Estado brasileiro com essa capacidade. Mas, ao mesmo tempo, vocês mostraram aí que a gente perdeu na indústria, né? A gente é um país que o PIB industrial hoje é muito baixo, né? E não dá para voltar na história e refazer a história. Então, a minha pergunta é, né, a gente saindo já da tecnologia 4.0, indo para a sociedade 5.0, a gente vai conseguir dar esse salto? O Brasil consegue se reindustrializar, se reinventar com essa velocidade em andamento aí? Essa é a minha dúvida. Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente vê, né, quando a gente olha para o PIB da indústria, a gente está falando aí algo em torno de 1,7%, 1,8% para esse ano de 2025. É baixíssimo quando a gente compara com outros pontos da economia brasileira. Como você mesmo colocou, a indústria americana, e a gente está falando não só da americana, né, estamos falando da Europa, China, Coreia do Sul, ela se ancorou na universidade justamente para conseguir dar aquele salto de tecnologia que era necessário para aquele momento, né? Seja ali na época do pós-guerra, seja para alguma outra condição. Mas o que me salta aos olhos, sempre eu leio, eu percebo, é que sempre houve uma necessidade, uma busca de cérebros para dentro, para trazer esses cérebros. Isso aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, aquela busca de cérebros para que pudesse, de fato, alavancar aquela indústria. Isso aconteceu também ali na China, Coreia do Sul, enfim. E nós precisamos fazer algo parecido, de buscar pessoas, e aí ou buscar ou capacitar. A China capacitou. A China mandou todo mundo para fora para capacitar as pessoas, voltou essas pessoas para casa hoje e produz. Tem uma indústria muito pungente, muito forte, e com nível tecnológico muito maior do que o nosso. Então, o que nós precisamos fazer realmente para capacitar essa indústria? É realmente dar a educação necessária. É capacitar os jovens, mas também capacitar os adultos para capacitar os jovens. Se a gente não fizer esse movimento, efetivamente nós não vamos conseguir fazer uma inovação pungente, mesmo que haja dinheiro. Porque o governo ele pode até disponibilizar a verba, mas se no final a gente não souber como utilizar, como buscar aquela verba, e nós não conseguirmos colocar, na palavra do Antônio, entender o benefício que aquilo vai trazer para nós no final, efetivamente a gente não vai conseguir inovar. Então essa é um grande porém quando a gente fala de inovação. É a capacidade que nós temos como país, de fato, de preparar as pessoas para essa inovação. Isso é urgente, né? Como eu falei, a cada ano que passa nós temos menos engenheiros formando e a cada ano que passa nós temos mais necessidade de engenheiros. Então, existe um gap que precisa ser corrigido de alguma forma. Colocando tudo isso que já falou e acrescentando, teve uma parte da sua pergunta, né, para chegar até lá. E aí eu trago um case aqui dos dezenas que eu já li e acho interessante, que tinha uma cidade no Japão, uma dessas com um grande poder populacional e um envelhecimento também, uma pirâmide que já está muito mais virada do que a gente que está começando agora. E aí, uma discussão de mobilidade urbana muito grande, né? Tinha uma certa insatisfação da população em relação à mobilidade urbana na cidade como um todo. E aí a cidade colocou trem, metrô, carro voador, tudo que é possível para fazer os idosos caminharem bem para lá. E continuou negativo. E aí, quando a gente fala do conceito de sociedade 5.0, olhar para as pessoas, a indústria olhando para as pessoas e para a sociedade, porque a gente entende que uma sociedade satisfeita nos seus aspectos culturais, sociais, profissionais, né, sustentável, é uma sociedade que encontra o seu platô de excelência e satisfação de vida, certo? Tanto que se a gente olhar as vocações regionais e o que se discute de impacto em sociedade, no mundo todo, cada país tem o seu segmento, o seu viés, o seu entendimento do que é ter uma qualidade de vida plena. E aí, no final das contas, eles conseguiram descobrir o seguinte: o que a população queria lá eram calçadas maiores, porque lá se tem
costume de caminhar. E o idoso se caminha muito no Japão. Então, eles não queriam um carro, não queriam um metrô, não queriam um VLT, não queriam nada disso. Eles queriam calçadas maiores, com bebedouros, com mais bancos, com mais árvore, né? E aí eu volto para a discussão, que eu até vou, curiosamente, querer assistir do próximo painel, que, na verdade, a nossa indústria, sim, acompanha mercado, acompanha a tendência. Daqui a 10, 20 anos, os nômades digitais provavelmente vão dominar a maioria da demanda de mercado. E a gente vai ter muito mais solução digital para poder vender para uma geração que conversa, chora, sente, namora, come e bebe, respira e dorme pelo meio digital. Certo? Então, vamos ter novas indústrias atuando diretamente num grande ecossistema digital de serviço e produto. A pergunta que eu faço em relação a isso é, tudo isso que ele falou, mas o chegar lá, a gente precisa saber aqui, regionalmente, dentro do nosso cluster. O que é chegar lá para cá, para Volta Redonda, para essa região? O que é chegar para a região dos lagos? O que é chegar para o Rio de Janeiro, para Niterói? O que é chegar? Porque cada um tem uma demanda. Eu tenho um propósito de vida, né? A gente tem um propósito aqui regional. Qual é o propósito com todos esses aspectos? Então, precisamos entender muito bem a nossa filosofia interna regional dentro desses segmentos, desses indicadores, para que a gente possa colocar a inovação necessária na indústria que impacte diretamente a região. É isso. Gente, mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu estou um pouquinho incomodado aqui, mas aí, Wellington, você no final falou o que estava me incomodando, porque eu percebo que eu acho, né, e gostaria da opinião de vocês, se essa pirâmide não está invertida, né? Quer dizer, toda essa questão, você falou agora, de uma geração que hoje ela já é digital, não é? E essa geração, como a doutora falou, são pessoas que fazem as coisas acontecer. Então, essa pirâmide não está invertida, a gente não está dando muita atenção para um sistema de ensino superior que não tem um programa de pesquisa com aplicabilidade para a nossa comunidade brasileira. Tá? Nós temos que chamar as universidades. Quais universidades? Nós temos casos, não estou dizendo que não tem. Qual é a universidade que realmente hoje tem grandes programas, ou um sistema universitário que tenha programas em hélice tripla, vamos dizer assim, que tragam iniciativas? Talvez não seja o momento da gente investir na base, virar essa pirâmide, porra. Vamos promover iniciação científica, vamos mudar comportamento na base. Como que essa garotada que você citou agora brilhantemente aí, continua frequentando um ambiente que nós frequentamos, nossos avós, no século passado, no outro século, da mesma maneira? Não seria um momento, porque nós estamos a China mandou gente para fora, mas ela cuidou da educação fundamental do ensino básico. A Coreia fez a mesma coisa. E nós, aí eu estava falando aqui para a minha colega professora, eu acho que talvez daqui a 5 anos nós vamos estar aqui com outros personagens, a gente discutindo ainda como aproximar a universidade do setor produtivo e como fazer para ter pesquisa, mas nós não investimos na base, nós não mudamos o que é a base de tudo. Então, talvez inverter e a gente ter aqui no nosso ecossistema, na nossa região, um programa realmente, que a ADR hoje tem aí, são 12 municípios, mas na educação nós temos 13, que a gente possa realmente trabalhar em conjunto para criar isso de baixo para cima e mudar essa realidade, criar uma cultura de inovação, de comportamento empreendedor e etc. Então, às vezes, quando eu falo que eu me incomodo, e eu vou já encerrar, porque senão eu vou me delongar demais, é porque a gente está falando muito. Não, a universidade tem que fazer a universidade. Mas eu digo para vocês, com todo respeito, que realmente tem trabalhos fantásticos. Mas programas realmente nacional de aplicabilidade de pesquisa pelas universidades, em parceria com o poder público, são fatos isolados.
E aí eu perguntaria para vocês, para terminar, a gente não poderia ter um pacto assim de inverter essa pirâmide? Vamos pensar na educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio, porque até a cultura industrial, ela não existe mais para os garotos, eles não querem mais. Ok? É essa a pergunta que eu faço para vocês aí. Seria hora de inverter essa pirâmide definitivamente? Acho que esse último comentário seu é uma realidade. Eu tenho 2 filhos, fiz o possível e o impossível para trazê-los para dentro da indústria, que é onde eu fui criado, e não fui feliz. Minha esposa é pedagoga da área de educação, ambos foram para a educação, um para física, outro para matemática, apesar de ainda estar nas exatas. Mas cada vez mais existe essa concepção, de uma busca por algo que não seja indústria. Antigamente ninguém queria ir para o agro, porque o agro tinha algum sinônimo. Hoje, pessoal, todo mundo quer ir para o agro. Antigamente todo mundo queria ir para as indústrias, na época da industrialização. Hoje não se quer mais ir para a indústria. Então, é lógico, precisamos trabalhar na base, porque realmente na base é que a gente muda o jogo. Porque não adianta, depois que a pessoa chegar na época da faculdade, lá com a mentalidade formada, de mudar. É só se realmente aí for por um acaso do destino, por uma necessidade. Mas os grandes pensadores, eles precisam realmente serem colocados para buscar esse caminho desde pequenininho. Olha, você tem uma condição legal, por que não trabalhar com engenheiro? Que é o que a Coreia do Sul ele trabalha com cotas de informação, com cotas de conhecimento. Você tem uma cota que você precisa aprender por dia. Você não aprende mais. Eu tenho minha cota é 4, por exemplo, eu consigo aprender 4 tópicos num dia. Se eu não aprender 4, aprender 3, não adianta eu querer aprender 5 no outro dia, que eu não vou conseguir aprender. Então, realmente, esse trabalho da base é essencial, mas para trabalhar a base, a gente tem que passar também, da mesma forma que a Coreia do Sul fez, Ela trabalhou, treinou, educou os pais, para que os pais pudessem educar os filhos. E aí, realmente, é uma mudança muito significativa num Brasil tão diverso que nós temos. É uma pergunta bem grande, inclusive. Tem tempo ainda? Tem tempo? Bom, falar de educação é desafiador, mas talvez agora a gente esteja passando por um momento decisório. Eu falo isso por mim mesmo, que sou professor, e venho fazendo experimentos puxando essa discussão. Então, nesse semestre, por exemplo, eu coloquei todos os alunos para realizar um projeto, um trabalho, e magicamente os trabalhos ficam prontos em 5, 10 minutos. E aí, quando você fala todo o processo de sintetizar, de aglutinar, de compreender a jornada de aprendizado, e você coloca eles na frente, aí você vê que realmente nada foi ensinado. E aí, por outro lado, eu vejo também a escola e a educação fazendo movimentos assim, sem embasamento de visão de futuro, de visão de mercado atual, de visão de tendência atual. Então, a gente tem escola que decide por si só tirar a tecnologia da mão dos alunos em sala de aula. Você tem outras escolas que colocam tecnologias. Então, você tem várias vertentes, segmentos e visões diferentes. Quando, na verdade, e aí o que a gente vem fazendo agora, pelo menos eu venho fazendo, e aí assim como eu acho que eu e alguns professores vêm tentando mudar, algumas escolas e universidades e algumas regiões conseguem, de alguma forma, experimentar, infelizmente, a gente ainda está no âmbito da experimentação. Experimentação de fazer algo diferente, de tentar enxergar algo que realmente é necessário. E aí, assim como a inovação, é difícil continuar ganhando dinheiro, escalando, tendo que criar uma curva de aprendizado para que todo mundo aprenda algo novo, sem que eu deixe de ganhar dinheiro. Então, isso envolve o nosso modelo educacional. Quando a gente fala de cultura educacional, que é impactada pelo modelo fordiano, então a gente tem uma escola fordista. Então, se a gente chegar aqui e olhar até o comportamento dessas cadeiras, a gente consegue enxergar esse modelo. E é um modelo que vem sendo replicado até hoje, e é replicado nas escolas, no ensino básico, no ensino fundamental, na universidade,
e até em outros tipos de mecanismos, e assim dentro da indústria no processo de aprendizado. Eu acredito muito em universidade corporativa, que é algo que eu tentei discutir e implementar muito com as startups, mas não tive muito êxito, por várias barreiras culturais e processuais. Mas a jornada de universidade corporativa dentro de empresas que possuem vocação de inovação, conhecimento e aprendizado, ela é muito satisfatória para você tirar esses profissionais que estão com defasagem tecnológica, processual, cultural, de compreensão de novas habilidades, e dentro da própria indústria, você consegue criar essa jornada de aprendizado. E acho que são esses cases, esse comportamento, né, de aprendizado contínuo dentro da própria empresa, e aí a gente vem até vendo a discussão lá fora, de a universidade e o conhecimento, né, estarem em outros mecanismos, além de uma universidade, além de uma escola. Então, assim, e o que é a escola, né? E o que é a universidade? Assim como a gente fala de ecossistema, eu acho que também a escola e a educação precisam se moldar, né? Então, essa raiz tradicionalista, no Brasil a gente tem várias vertentes e segmentos de mercado, inclusive na educação, né? Então, acho que é algo que precisa ser experimentado, que precisa ser mudado, mas talvez agora, com essa nova era digital, provavelmente um gap de comunicação direta em serviços, em comunicação, em processo, em cultura, com essa nova demanda que vai vir de pessoas que não vão mais comprar na rua, que não vão mais socializar na rua, como já acontece, aí talvez a gente seja necessário fazer essa mudança de forma abrupta, assim como foi na pandemia, assim como foi na era da internet, e assim como vem surgindo quando surgem grandes disrupções, né? Eu acho que a educação no Brasil vai precisar de uma grande disrupção, de uma grande demanda em nível de sociedade para, de fato, enxergar essa mudança. Ela vai ter que ter um punch, algo que empurre ela para esse processo de transformação. Ótimo, obrigado, Antônio. Maurício, tinha uma última pergunta que você queria fazer? Tá, vamos acelerar, que a gente está com o prazo, já passou o prazo, mas dá essa oportunidade. São muitos assuntos, né? Tá pra gente Obrigado. conversando aqui Porque é bom muito tempo. interessante o assunto, né? Bom, sou Maurício, prazer estar aqui, parabéns aí pelo painel. Rapidamente, vocês falaram sobre a parte de educação básica, fundamental, universitária, mas dentro da indústria, se um gestor chega lá e fala assim, eu quero implementar inovação, ele cria, qual é o case de sucesso, qual é a boa prática? Ele cria um setor de inovação, ele cria hackathons com seus funcionários para debater melhorias, ele implementa isso numa forma de cultura organizacional, enfim, na prática, como é que você chega hoje na fábrica e vamos implementar inovação? Faz o quê? Você dá um case rápido para ele conectar. Prometo que vai ser rápido, tá, gente? Depende. É orgânico, tá? Vou dar um case aqui. Nossa missão, tinha uma missão específica aí que eu participei implementando, que era de fato, colocar o processo de inovação e colaboração dentro de uma gerência de tecnologia, para que ela se tornasse uma força motriz de transformação digital, tecnológica e comunicação também, assim como outros pilares de outras gerências. E não tinha nada. Uma das coisas que a gente fala de comportamento é entender as pessoas. Por isso, qualquer processo de inovação parte a partir das pessoas, né? Se a gente pegar aqui a psicologia e pensar na janela de Johari, por exemplo, e olhar as nossas janelas interiores, a gente tem algumas janelas, né? A gente tem aquela janela fechada para dentro, que nem vocês olham, nem eu olho, nem eu sei o que está dentro de mim, mas eu me comporto como. A gente tem aquela janela que o Antônio Brito, vocês sabem o que eu sou, pelos meus gestos, pelo jeito que eu falo, pelo jeito que eu sou, mas eu não enxergo em mim, e a gente tem uma janela aberta. Então, a maioria das nossas janelas são fechadas para a gente mesmo, por isso que a gente tem que olhar, né, o reflexo das coisas em relação a tudo que a gente faz ao nosso comportamento. E aí o processo que a gente fez foi de pegar toda essa área e aproximar essas pessoas pelos que elas gostavam dentro da área delas, que é a área de tecnologia, então a gente tinha gerências lá. E aí, o que a gente fez? Aproximou os colaboradores e criou as atividades baseadas no que elas gostavam de fazer dentro da sua área. Então a gente tinha banco de dados, sistemas, software e outras áreas mais, mas a gente tinha movimentos que poderiam conectar. Então foi criado um grupo de estudo, que até então era um grupo de estudo. Tu gosta daquilo, eu gosto daquilo? Então olha que bacana, a gente vai te pagar, então no momento do dia tu vai poder sentar lá, ficar 1 hora discutindo sobre o que você gosta. E aí do grupo de estudo a gente conseguiu tirar protótipos.
dos protótipos, a gente conseguiu implementar. E a gente conseguiu ter case de sucesso. A gente conseguiu colocar pessoas que nunca conversavam, porque eram de áreas diferentes, também não se gostavam, não se batiam muito, mas viraram colegas de trabalho e trabalharam muito bem em produtos porque tinham uma vocação conjunta e contínua do que gostava de se fazer. E aí veio o grupo de estudo, e aí veio um ambiente de comunicação inovador, e aí veio realmente o estudo de design, e aí a gente conseguiu implementar certas coisas. Então, um laboratório de inovação, um setor de inovação, isso muito depende. Inovar em quê, né? E aí essa área, inclusive, ajudou, né, a entender ali, através da prototipagem, compreender com as outras áreas, que, na verdade, o que a gente está demandando, né? E aí a gente vai para uma área específica, inovar para gerar valor. Qual é o grande problema hoje, para encerrar, do processo de inovação que a gente está vendo, a gente vê reclamando hoje as grandes empresas? Muita inovação que não gera valor. Hackathons, inovação aberta, babá, mas que no final das contas não me gerou resultado significativo no negócio. E algo que a gente implementa muito é o mapeamento de processo. O que você faz dentro da sua jornada de processo que gere valor realmente ali, que seja significativo para você diminuir o custo, efetividade, você diminuir tempo de produto, de serviço, de construção. Então, todo esse processo e todos esses indicadores, eles são impactados com esse tipo de iniciativa. Então, é a iniciativa de inovação centrada no desenvolvimento de processo. E esse processo diretamente ligado à diminuição de custo, efetividade, produto, etc. Aí a gente consegue ver realmente uma chancela e até mesmo um apadrinhamento top-down das empresas no processo de inovação. É algo que a FII já vem fazendo. Inovação para gerar valor, né? Então é um pouco diferente de só criar um mecanismo de inovação aberta. Se eu tenho inovação aberta para um indicador que não gera valor significativo no meu negócio, não vai funcionar. Eu preciso mapear primeiro realmente o que eu tenho de pontos de melhoria ali para que meu produto tenha um custo significativo para que eu possa inovar. Então, às vezes, é um ambiente de transformação, um laboratório, que eu preciso mudar as pessoas, porque a minha demanda é de conectar as pessoas. Às vezes, a minha demanda é de melhoria de produto. Então, eu preciso ter um PDI muito forte. Aí sim cabe um funil de inovação que me conecte com a universidade. Então, depende. Mas existem várias formas. Mas primeiro a gente tem que olhar para dentro para enxergar qual é a melhor. Complementando, né, o que normalmente as indústrias fazem é muito do que o Antônio já até comentou. Observar as pessoas, quem tem alguma disponibilidade, uma predisposição, que gosta de inovação, porque não adianta você dar inovação para a pessoa que não gosta de inovar. Dá uma inovação para a pessoa que não gosta de sair do status quo, né, de mudar aquilo que ela tem. Então, a partir do momento que você identifica essas pessoas, criar um grupo de trabalho com essas pessoas, dar um tempo livre para que elas possam criar, possam co-criar, né, buscando realmente a interseção. A inovação ela só acontece, como eu já falei aqui, né, na interseção das ideias, na conexão com as pessoas. Sozinho é possível inovar? Claro que é, mas é muito mais difícil, né? Quando a gente fala de inovação, 2 cabeças vale por 3, por 4, não só por 2. Então, existe essa diferenciação, existe essa conceituação. Então, quanto mais a gente colocar as ideias de forma com que as outras pessoas possam contribuir, mais fácil vai ficar a inovação. E é importantíssimo fazer um mapeamento das ideias, mapeamento dos projetos, porque às vezes a gente enxerga um projetinho e fala assim, cara, isso não vai me resolver em nada. Então, deixa ele guardado aqui, deixar ele mapeado, dali a pouco, passa 2, 3 meses, você tem uma outra ideia que se encaixa perfeitamente naquela ideia original. E outra coisa que é muito importante, dependendo do tamanho da organização, isso acontece muito. São pessoas trabalhando simultaneamente em projetos iguais, totalmente adversos. Então, você tem ali uma perda de tempo de desenvolvimento, porque são 2 pessoas trabalhando ao mesmo tempo, chegando no final para ter o mesmo objetivo, o mesmo resultado. Então, isso é preciso passar por esse funil das ideias para que, de fato, você tenha uma condição de inovação. Isso é realmente essencial. Gente, ótimo. Estamos chegando aí no final do nosso segundo painel. Deixar só a mensagem final, tanto para o Antônio quanto para o Landim, e agradecer a presença de todos vocês nesse painel. Bom, primeiro só agradecer, para mim é uma honra, né, estar aqui aprendendo e podendo compartilhar um pouquinho das nossas experiências. Queria agradecer também, no caso, a todo mundo aqui, aos patrocinadores, a ADR, né, dizer que a FIJAN
Casa Fijan e todo o nosso processo de vontade de transformar está aberto, tá? O convite fica de pé para retornar, vocês já foram lá para retornar lá, conversar um pouco mais, e também a gente está sempre de portas abertas. Eu, pessoalmente, tenho uma visão e um carinho muito grande pela região e espero até estar contribuindo mais em algum momento, tá, gente? Obrigado a todos, tá? Bom, agradecer realmente o convite, a oportunidade de estar aqui representando o cluster, né, não só a Volkswagen, mas o cluster automotivo. Eu que não sou da região, né, sou de fora, mas moro aqui já há tanto tempo que eu já me considero até como se fosse da região. E de fato, é uma região muito próspera, onde a gente tem uma grande oportunidade de ter um crescimento ainda maior. E, de fato, a DR ela faz esse trabalho, né, de buscar essa integração. A própria Firjan também tem um trabalho muito interessante. E eu acho que realmente dar os parabéns pela organização do evento, que de fato faz muita diferença. Falar sobre inovação é importante e não pode ser deixado de lado. Obrigada, William, ao engenheiro Landim, Antônio Brito,